conheço as suas obras, o seu trabalho rápido, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus. E pôs à prova os princípios pela porta do mais que não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra ti, porém, tem você abandonou o seu primeiro amor. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse quem está falando com a igreja, esse que anda daqueles pelo qual ele está falando. Eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. Eu sei as horas que você levanta de manhã, quando você levanta de madrugada. Eu sei exatamente como os seus pensamentos vagueiam durante a noite ou durante o dia. Eu sei exatamente quais são as íntimas e profundas intenções do seu coração. É claro que aqui eu estou falando uma, eu estou falando uma por aqui, mas ele diz: eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança, porque as pessoas não deixam de ser perseverantes. Obrigado. As pessoas não deixam de ser perseverantes. O que vem à casa do Senhor, ainda que tantas situações que eles vivenciam a cada dia, tantas dificuldades que vêm a cada dia, não desistem. Ainda que precisa de um aprendizado profundo a respeito de conhecer Jesus pela fé, aquele que guarda a nossa vida, não só guarda a nossa vida, mas Ele, como Senhor nosso, Ele tem assume a responsabilidade de cuidar de nós. Lá atrás, lá no Salmo, diz: aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele cuida realmente da nossa vida. Muito embora pareça que a gente esteja num beco sem saída, Ele é a saída. Nós nunca vamos estar num beco sem saída, gente. Porque Ele é a nossa saída. Então, o foco do culto, é por Ele que nós estamos aqui, e Ele mostra o quanto Ele nos conhece, o quanto Ele sabe a nossa vida. Ele diz assim: olha, eu sei que você não pode tolerar os homens maus. Veja só, quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, não gosta de ver injustiça, não gosta de ver mentira, não gosta de ver situações de
de opressão, situações que levam pessoas a... Nós voltamos para a verdade, nós gostamos da verdade. Então eu disse assim, eu sei que você não tolera essas coisas, homem mau. E ainda mais, ele fala que a gente põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, nós estamos sempre buscando discernimento para saber se aquele ministro, ou aquele que está transmitindo a palavra do Senhor, é verdadeiramente servo do Senhor. Se ele realmente está falando, inspirado pelo Senhor, ou ele está simplesmente manipulando a nossa vida em torno dos seus próprios interesses. Existem N igrejas e existem N interesses. Precisamos entender que nós estamos aqui, os nossos interesses, de uma única pessoa. Deixa eu ele fala a você, olha, ele louva essa pessoa. Está dizendo, olha, tudo bem. E você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Além do mais, quando a gente está vivendo em situações de ser confrontado e a gente resiste ou a gente não reage, mesmo que a gente sinta vontade de pular na garganta, né? Sinta vontade de ter uma reação, nós não fazemos porque tememos o Senhor. Isso é um sofrimento por causa do nome de Jesus. Ele fala, então eu sei que você tem que sofrer por causa do meu nome, né? Porque você tem que suportar por causa do meu nome. Mas ele fala alguma coisa. E o Senhor falou, tudo bem, então vem até aqui para mim uma coisa contra você. Você deixou inteiro. Você deixou assim inteiro. Você deixou de ser generoso. Você se tornou igreja. Você se tornou povo. Mas começou a misturar as coisas. Você deixou de focar os seus olhos na palavra, de andar conforme a palavra, e começou a trazer costumes e hábitos que estão sendo trazidos de fora para o seu meio ou para a sua própria vida. Eu faço você deixou para trás esse primeiro posicionamento que você tinha no começo. A gente, quando se converte a Jesus, a gente até é zeloso demais. A gente até exagera. Mas é melhor pecar por exagero. Claro, não falando nesse sentido legalista, mas a gente acaba tendo um certo exagero com relação à nossa busca. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e eu não podia ouvir dizer que tinha um culto de oração na casa do fulano, tal, que ia passar a noite orando. E que eu mesmo acordava às 3 horas da madrugada, todos os dias, dobrava o meu joelho na beira da minha cama e buscava o Senhor, porque eu queria estar perto do Senhor, e estar buscando o conhecimento dele para saber como agradá-lo. Não é para ser alguém, mas para saber como agradá-lo, para saber como eu poderia fazer com que ele pudesse dar testemunho a respeito da minha vida. Então, e a gente, eu até quando conheci a fé, a gente ia em monte, oração, eu conheci ela no momento de oração. Estava lá na casa deles lá, orando, chorando, ela estava lá no cantinho lá, perto da roupa, orando, lá ela estava chorando por outra razão, né? Não? Era não? Não era geral? Não. Mas ela estava chorando, eu fiquei olhando aquele ambiente, meu Deus, era novo, eu não sabia o que estava ensinando. Isso me deve, eu queria
panfleto na Praça da Sé, distribuir panfleto para as pessoas. Saí de lá, depois fui para a Praça do Correio, cheguei para a Praça do Correio, falava um monte de prostituta lá. E eu, para agradar ela, elas não me deram lá, eu fazia aqui e tal, eu pensei que ela que era uma caninha, era uma caipirinha. E na Praça da Sé, eu fui confrontado. Eu estava tão empolgado, eu fui confrontado com relação à palavra, porque lá na Praça da Sé tinha muitas pessoas ouvindo, mas tinha muitos filhos de pastores, muitos homens com muito conhecimento da letra da palavra, que usaram a palavra para nos questionar igual os fariseus. Igual os fariseus fizeram para a Bíblia, só que eles eram bem. Eu não. E eu não sabia disso. Eu voltei para casa do estado encontrando estava para baixo, falei, nunca mais vou sair com família para enquanto eu não tiver aprendido. Eu não saio, eu quero responder. Tudo aquilo que foi questionado, não responder. E fizeram passar vergonha. Mas isso era um zelo. E que talvez alcance o testemunho do Senhor. Ele fala, escuta, só que você precisa lembrar disso. E não fazer disso uma forma religiosa de se viver. Agora eu queria que você fosse comigo. Para o livro de João, capítulo 3. Nós estamos em um ambiente mas também em um ambiente onde nós vamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lembrar do preço que foi pago por cada um de nós, que é o preço da cruz. E Jesus, ele chama os seus discípulos e ensina algo importante para eles. Ele ensina algo muito importante para que eles possam observar, para que eles possam entender. Então, eu falo assim, no capítulo 13, vocês vão ver o discorrer da palavra aí, que é aquele momento que ele fala de um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo, iria para o Pai, dentro do amado de Deus, que estavam loucos até o fim. Estavam servindo o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para dentro. E assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. E depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava no cintura. A partir daí houve uns questionamentos dos discípulos. Não, o senhor quer me lavar? Não, por favor, não faça isso. O próprio Pedro falou, não. E Jesus olhou para ele e falou, se eu não te lavar, você não tem mais consigo. Não lavar os teus pés, você não tem mais. Os nossos pés simbolizam a nossa ligação com a terra. Como nós nos fomos lavados, nós não podemos ter parte com ele. É o que nos liga. Nós somos ligados à terra, precisamos do pé. E aonde nós somos sempre ligados à terra. Mas, se eu não lavar você, não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. Então, ele diz no versículo 16, olha o que ele diz assim, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora, você sabe que essas coisas felizes serão, se as praticarem.
lá, no livro de Marcos, vai dar uma outra instrução para nós. Vai dar uma outra instrução. Isso eu acho que eu acho no capítulo 10, versículo 44, ele diz assim, olha, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Você deverá ser servo. Quem quiser, peraí, vamos ver o 43. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. Eu queria que você imaginasse o ambiente, esse ambiente, o ambiente, quando Jesus está celebrando ali com o crucifixo, que ele levanta, toma a toalha. Imagina esse ambiente, é completamente diferente do nosso ambiente. Completamente diferente desse ambiente que nós temos. Imagina aquele ambiente cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Jesus se levanta e ele poderia se levantar e dizer: eu sou Jesus, eu sou o Senhor. Não, mas ele se coloca na posição que ele quer nos ensinar. O que eu quero aqui com os irmãos, conversar com os irmãos a respeito disso, é que Jesus nos ensina que como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos chamados para servir. Para servir. Ou seja, o servo, ele é um escravo. O servo, ele não pode fazer aquilo que está na telha dele. Ele não pode fazer, vamos lembrar de alguns escravos, vocês assistiram muitos escravos negros, né? E que a hora que eles faziam uma coisa por conta própria, eles eram levados do peito do pelourinho, colocados no tronco e eram açoitados porque eles tinham feito algo que o seu Senhor não tinha ordenado. E quando eles queriam fugir para não fazer aquilo que lhes pesava, porque eles sentiam que o seu trabalho era pesado, que era realmente pesado, e quando eram pegos, eles eram torturados, e eram colocados em correntes, e uma infinidade de situações que a gente vê. Então, para a gente entender que quando alguém comprava um escravo para ser servo dele na casa dele, esse homem se tornava alguém sem direito. Apenas depois de muitos anos, quando veio a alforria, ou quando algum dos seus senhores queriam dar a alforria a ele, dava carga de liberdade para ele. Então aí ele era livre para isso. Mas na realidade ele tinha aprendido a ser escravo e ele não ia mais embora. Muitos que a gente conheceu na história é que quando eles foram libertos para poder ir cuidar da sua própria vida e fazer aquilo que lhes dava na telha, né? Quando eles foram quando eles então eram colocados, eram apoiados, e que davam para eles pegar a mochilinha deles, a malinha deles e colocar nas costas e ir embora, eles pensavam assim: mas para onde eu queria? Para onde eu vou? Meu lugar é aqui. Eles aprenderam ao longo do tempo que eles estavam escravos ali, aprenderam que o melhor era estar ali e servir, e abrir mão do direito. O próprio Jesus abriu mão do seu direito de ser filho de Deus,
para nos ensinar a andar em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Ele mesmo fala assim: a minha comida e a minha bebida, quando vieram trazer para ele, oh, mestre, você não vai comer? Ele estava conversando com uma mulher samaritana: você não vai comer? Essa minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele não só disse isso de si mesmo, mas quando também virou para os seus discípulos, ele disse a mesma coisa: eu vos chamei para que vocês vão e deem fruto. Deem fruto. Não só isso, quando dá a ordem para os apóstolos, diz o seguinte por todo mundo: pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse exatamente o que os servos de Deus deveriam fazer. Mas o que nós temos aprendido ao longo dos anos? Nós temos visto, irmãos, porque é o seguinte: o mundo, ele aprende o relacionamento com Deus conforme o significado da palavra de religião, religar, né? Ligar-se a Deus. Mas eles transformaram o sinônimo de religião como um credo apenas, como uma forma de vida religiosa, para que as pessoas tenham um Deus a quem se referir e dizer: olha, eu sirvo ao Deus tal. Assim como o povo antigo fazia isso com Deus, porque eles queriam justificar e dizer: eu tenho Deus tal, eu tenho Deus bacalhau. Não tinha bacalhau, né? Mas eu tenho o Deus E, Y e Z. E aí, até mesmo quando Paulo chega lá no Areópago, e que ele olha lá e vê todos os deuses, os gregos, e lá tem escrito lá um Deus desconhecido. Ele diz assim: ó, é a respeito desse Deus que eu quero falar com vocês. Então, por que eles tinham tantos deuses? Porque eles queriam, inclusive na cultura hindu, eles têm milhares de deuses, porque eles buscam uma identidade religiosa para poder justificar o seu credo, para justificar que ele é um homem, uma pessoa de fé. Porque na realidade, tudo isso nós vamos considerar assim como uma perda, mas é como se fosse algo apenas enquanto ele viver. Não constrói nada, não faz crescer em nada, eles não têm crescimento nenhum, apenas se tornam fanáticos, mas sem crescimento e conhecimento a respeito do caráter de Deus. Mas os servos do Senhor não, eles não buscam a Deus porque o Senhor, para ficar estagnados na ignorância, sem crescer em Deus. A gente cresce em Deus. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós temos que aprender que, enquanto servos, nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Mas nós temos aprendido ao longo dos anos, e a igreja tem aprendido ao longo dos anos a ser religiosa. A igreja tem aprendido a ser religiosa. E quando a igreja aprende a ser religiosa, ela começa a querer adotar costumes que não são pertinentes à palavra de Deus e arrumam até mesmo meio legal para justificar. Isso é algo tão comum, tão corriqueiro, mas a Bíblia não fala a respeito. Ah, não, mas a Bíblia não fala nada a respeito, então por isso eu posso. Então a gente começa a trazer e fazer com que as pessoas tenham entendimento que estar na igreja ter uma religião. Quando estar no lugar onde o foco é Jesus, estar onde os servos do Senhor estão para servir e andar segundo a sua vontade, e segundo e crescendo no conhecimento do caráter de Deus, porque o objetivo de Deus é diferente daquele que quer ser escravo. O escravo lá a única coisa que ele sabia fazer é colher algodão ou colher mandioca. Não.
O Senhor nos ensina a ser servos que têm progresso, tem crescimento. Deus tem uma faculdade, tem a faculdade de servo. É uma faculdade onde a gente é formado como servo. Mas a gente aprende uma religiosidade tão grande que as pessoas querem se formar a superstar da igreja. Quanto maior a posição, mais importante ele se torna. Mais importante ele é. E às vezes quando chamam, às vezes equivocadamente, ele não chama pelo nome que ele é, doutor, fulano, é esse aqui, viu? Esse nome. Não vou dizer detalhadamente. Mas é esse nome, me chama por esse nome. Porque agora Jesus, que era chamado de mestre, ele disse assim: eu não é um servo maior do que o seu Senhor. E ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, quem de nós é maior do que Jesus? Quem de nós pode dizer assim: eu sei mais do que o Senhor, eu conheço mais do que o Senhor, para se autodenominar independente? Não preciso mais do conhecimento de Deus. Então nós temos aprendido ao longo dos anos que as pessoas, elas se tornam religiosas, e como elas por esforço, por orar 50 dias, 50 noites, por jejuns longos, para se tornar mais cheio de Deus, para se tornar mais conhecimento de Deus, quando na realidade, quando Deus chama a gente para servir, não é exatamente tudo isso que eu coloquei aqui. Orar é importante, jejuar é importante, mas não para se tornar um bom religioso, não para dizer que eu sou, inclusive, ungido, que tenho a unção para fazer tal coisa e tenho autoridade para fazer tal coisa. Quem tem autoridade no mundo para falar a respeito de Jesus é aquele que serve. Esse tem autoridade. Jesus mostrou a sua autoridade servindo. Mas nós temos aprendido nas igrejas aí, a ser religioso. Então, quantas campanhas a pessoa faz para poder adquirir algo que ele quer, os seus alvos, seus objetivos. Mas o objetivo de servir ao Senhor é servir os propósitos dele, não os nossos. O que nós temos aprendido é buscar os nossos próprios interesses. A gente tem aprendido a buscar as soluções das nossas próprias dificuldades. E muitos dos lugares que a gente ouve, as primeiras ministrações falando a respeito das pessoas que estão no ambiente e que o Senhor conhece os seus problemas. Você que veio aqui, com um problema X, com um problema Y, com um problema Z, Deus está aqui para resolver os seus problemas. Às vezes o pastor não sabe qual é o problema dele é não ser servo. Então ele fala, por isso ele fala: você deixou o seu primeiro amor, você deixou as primeiras obras, você deixou de entender o propósito pelo qual você foi comprado. Eu fui comprado para ser servo do Senhor. Agora, na faculdade do céu, a gente recebe o diploma de servo. E olha, aqui não tem nenhuma outra. Eu lembro do pastor que ele ministrava, já está com você, ele ministrava lá no batimento, na Antioquia, e tinha uma classe de alunos. Ele um dia falou para os alunos assim: olha, gente, vocês estão realmente maravilhados, vocês estão realmente aprendendo tudo. Eu quero dizer para vocês, quando chegar no céu, vocês vão receber um diploma. Aí, o pessoal lá, os irmãos,
disseram os alunos: "Ah, é mesmo, pastor, nosso pastor Antônio Gonçalves. É mesmo, pastor, não vou receber?" Sim, quando chegar no céu você vai receber o diploma de servo inútil. Porque a Bíblia diz que por mais que a gente fizer, a gente ainda é servo inútil. Não é que Deus está colocando a gente como inutilidade. Está dizendo o seguinte: você por si mesmo não consegue fazer nada que agrade a Deus. Por você mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Você pode fazer um programa de oração e jejum durante um ano inteiro. Para conseguir fazer algo dessa forma, você não vai conseguir. Porque não é por esforço, gente. É pela disposição nossa de servir a Deus e procurar agradá-lo naquilo que Ele deseja que a gente agrade. Ele deseja que a gente seja não só crente, porque crente tem bastante, gente. Por isso que a gente fala assim: tem muito crente, mas muito crente religioso. Mas servo, quem é servo? Quantos são servos? A gente tem que mudar esse termo, que é grande, ensinar o povo a ser religioso, a estar no culto, para adorar a Deus, fazer exatamente como os religiosos fazem. Mas eles esquecem que o centro do culto é Jesus. Eu falo para vocês que houve um tempo em que eu ficava muito triste, lá em São Paulo. Eu pastorava uma igreja lá em São Paulo, que as pessoas vinham de igreja, participavam do culto, falavam, ficavam maravilhados com o ambiente do culto. Mas as pessoas, elas falaram: glória a Deus, então semana que vem nós estamos aqui de novo. Na semana que vem, na outra semana, aparecia outro. Nossa, foi maravilhoso, Deus falou comigo. Então estamos esperando você na próxima. E ninguém permanecia na igreja. Era só eu e minha família e a Fernanda, que é a mãe da minha. Deus se sustentava de maneira poderosa. E o Ricié surgiu nos momentos finais da igreja. Ainda foi umas vigílias e montes para a gente orar. Pregava na igreja. Pegava desde lá. Então, mas eu ficava abatido, eu ficava lá fora, ficava reclamando com o Senhor. Por que as pessoas não vinham para a igreja? Porque a gente tem que aprender que o alvo é Jesus, não o alvo é Jesus. Não que a gente não se importe, mas aquilo não trabalha. Você pode se importar pela falta dele, daquele irmão? Sim. Mas não pode trabalhar. Porque o alvo é Jesus. Quem precisa, quem vai receber aquilo que eu vou oferecer, já está no lugar para receber. Quem precisa estar no lugar para que eu possa adorar, já está no lugar, é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ficar até traumatizado. O árbitro me ficou traumatizado. Uma igreja pequena, uma igreja vazia, porque não vem ninguém. Você sabe? Estávamos ali. Deus operou um grande milagre até de que ele podia gerar um filho, gerou um filho, né? Tem coisas maravilhosas naquele lugar. Só que a nossa visão é uma visão de religião. É a visão de ter uma igreja onde eu vou cantar, onde eu vou pregar, onde eu vou, as pessoas vão estar lá e eu vou ficar muito feliz porque está todo mundo ali na igreja. Mas e o Senhor, que é o alvo principal, tem se agradado da nossa posição, da visão que temos no ambiente de culto? Então, ou seja, ou nós somos religiosos ou somos servos. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para servir os propósitos de Deus. Ou seja,
vai fazer aquilo, a palavra vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. Não importa hoje se passar alguém aqui, assistiu o culto e foi embora, eu vou sentir falta dele, vou botar para todo mundo levar. Porque eu sei que a semente da palavra de Deus foi plantada naquele coração. E ele vai brotar, ele vai florescer no tempo certo. Deus fez isso com a gente em muitas ocasiões, quando nós ainda não entendíamos muito isso, mas a gente via depois, num tempo, pessoas nos procurarem, dizendo: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem, Paz Senhor, Paz Senhor, né? Paz Senhor, Paz Senhor. E deixa eu dizer para você, eu sou crente hoje, sabia? Por quê? Porque por causa daqueles cultos que vocês faziam lá, eu me converti a Jesus. Isso é ser. Isso é ser. Não queremos receber os dividendos para nós do nosso serviço. Os dividendos são para Deus. O lucro é dele, porque ele mesmo, quando ele chama lá os talentos para um, dá 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro, e ele, quando volta, ele chama e pede para trazer o lucro. O que é que você ganhou? Porque é dele, não é de quem está ali sendo banqueiro. O lucro é do Senhor. Então ele ensina que nós não ganhamos lucro nenhum, mas o lucro é dele. Então ele vai dar aí. O cara tinha 5, ganhou mais 5. Eu tinha 2, ganhou mais 2. Aí eu tinha 1. Não, Senhor, eu sou zeloso, né? Fui bem religioso, né? Fui com zelo, temido que o Senhor é firme, né? E o Senhor vai lá e dá chibata. Então eu, para poder preservar o que é do Senhor, eu fui aqui, dá uma cavadinha lá, pega a latinha, pega lá a latinha que ele enterrou e dá lá: aqui, Senhor, o seu dinheiro, o seu. Você não podia ter pegado, levado ao banco e ter ganhado algum lucro, ter tido algum lucro, algum juro de lucro para me trazer o lucro, porque o lucro é dele, não é nosso. Mas nós temos visto hoje muitas pessoas buscando lucros pessoais, preferem os lucros para si do que para Deus, quando Deus espera que a gente tenha a disposição de servir em todas as maneiras, de todas as formas possíveis, de a gente mostrar nosso empenho de adoração ao Senhor. Então eu queria dizer para você, precisamos entender que o Senhor nos chamou para ser servo. Guarda isso no seu coração. Não adianta você achar que não servindo você vai ter algum resultado. Aquele homem que ganhou um talento, ele não apresentou nada ao Senhor. Achou que estava fazendo certo. Mas qual foi a recompensa dele? O que tinha 5, ele disse assim: está aí, dá para ele os outros 5. O que tinha 2, dá para ele os outros 2. E esse até o que ele tem, será tirado. O que ele tem? Ele tinha a vida. E até a vida dele foi tirada. Ou seja, quem não serve a Deus pode perder a vida com a própria necessidade. Porque o inferno ninguém tem vida. Vida é só eterna. É para isso que nós estamos aqui reunidos, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. É para lembrar desse momento que Jesus ensinou
Senhor, ele pega uma toalha e ele se inclina, se humilha de uma maneira tão grande e começa a lavar pé, gente, pé, que não usa sapato, porque lá não tinha sapato nessa época, nem tem chulesento, né? Não tinha nem tênis chulesento, mas tinha sandália. Eles andavam praticamente quase descalços, apenas uma sandália. E os pés eram completamente sujos e empoeirados. Eles pegam o pé sujo e lavam aqueles pés para mostrar para nós. Diz assim, ó, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem isso, tem que esperar. Se vocês fizerem isso, por favor, eu vou estar mostrando que vocês estão aprendendo com ele, com Jesus. E nós estamos aqui hoje para aprender com ele, a dar valor à palavra de Deus. Quanto ela vale para você? Quanto a palavra de Deus vale para você? Vale alguma coisa? Quanto o temor do Senhor está, em que tamanho, em que nível do seu coração? Ele, Jesus, Senhor da vida, ensina você que ele não é maior, que quem quiser ser o maior deve ser o menor, deve ser todo. E se eu sou o Senhor, servir você e da mesma jogar os outros superiores sempre e servir ao propósito. Vamos aprender que ser cristão não é ter religião. Ser cristão é ser servo. E servo cumprir as ordens do nosso mestre, do nosso Senhor. Amém? Agora você pode abrir aí no livro de 1 capítulo 11, versículo 23. Você vai ver que este apóstolo diz exatamente de quem ele recebeu a instrução. Ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu recebi dele e ensinei a você a servir. O Senhor Jesus, na noite que foi caído, tomou o pão. Em que dia? Na noite que foi traído. Na noite que ele foi traído. Ele sabia, conhecia o traidor, conhecia. Mas ele estava para servir o propósito do Pai, o propósito de Deus. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória. Gente, precisa aprender, ter consciência do significado disso para a nossa vida. O sacrifício de Jesus é uma troca. Ele deu seu corpo para ser moído por nós, não sendo ele merecedor de nós. Da mesma forma, depois de ser tomou o cálice, diz assim: ó, esse aqui é o sangue derramado. É o meu sangue derramado por amor de vocês. Este é o cálice da nova aliança de vocês. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E sempre comerem deste pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Isso é o que? Ensinamento. Ele está nos ensinando a fazer isso ao longo da nossa vida. Ele está dizendo: olha, foi aprendido lá atrás, vocês estão fazendo isso até hoje.
E Ele quer que a gente continue fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer até hoje. Então, nós vamos orar. E aí o pastor José colocar. Vamos, meu filho, vai apresentar ao Senhor para nós participarmos da celebração da ceia do Senhor. A glória do Senhor. Amém, irmãos. Vamos nesse momento de oração ficar em pé. Estenda as suas mãos aqui em direção a esse elemento, porque a palavra de Deus diz que isso foi uma instrução que Jesus deixou para a gente. Uma das coisas que Jesus instituiu e disse para que a gente fizesse, guardasse, foi a ceia do Senhor. Ele disse: façam isso em memória de mim. Jesus também disse o seguinte, que haverá um momento em que nós iremos participar dessa ceia juntamente com Ele. Nós aguardamos ansiosamente por esse momento. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós então, para participar desse momento, nós então estamos declarando, nós estamos aguardando esse dia. Jesus vem e esse é o momento mais importante, mais que nós devemos ansiar, pela vinda do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por se fazer carne, por se fazer homem, por vir a essa terra, por vir a esse mundo, por sofrer, Senhor, humilhação, desprezo, afronta, por sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer, Senhor, por nos deixar o exemplo tão maravilhoso, Senhor, de como nós devemos viver aqui. Senhor, neste momento nós nos reunimos aqui em Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, Pai, que estes elementos que simbolizam Teu corpo e Teu sangue sejam agora, meu Deus, consagrados pelo Senhor, e que nós possamos, meu Deus, participar dele, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti nesta noite um fortalecimento espiritual, porque nós sabemos que até os dias da Tua vida, o dia da Tua vinda, Senhor, este mundo ainda tem muitas coisas, Senhor, para enfrentar. No mundo nós temos aflições, no mundo nós temos angústias, no mundo nós temos, Senhor, lutas e dificuldades. Mas assim como o Senhor venceu todas elas, pelo poder do Espírito Santo, também nós te pedimos, dai-nos este poder para vencer. Em nome de Jesus, nos fortalece nesta noite. Amém. Você pegar o pão aí, segura no pão, segura também o cálice, cear separadamente o pão, em primeiro lugar, depois o cálice. Aqui não é o seu lugar.
somos nós. Esse pedaço representa cada um de nós. Corpo de Jesus partido por nós, por perdão de nossos pecados. Vamos celebrar o nome de Jesus. Disse Jesus, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este é o cálice do meu sangue, da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todos os dias de comer do pão e anunciar a morte do Senhor até ele vir. agradar ao Senhor, participando do trabalho
para que nós pudéssemos ser unidos. Deus, que o Senhor possa, Senhor, Deus, abençoar cada um, Senhor, para que eles possam também ter a oportunidade de participar conosco, Senhor, desse empreendimento, Senhor, que a gente possa melhorar, Senhor, cada vez mais a nossa igreja, o ambiente da nossa igreja, um conforto melhor para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos aí a gente tinha meta de ter um ventilador. Graças a Deus, o Senhor nos deu 2 ventiladores aqui, não passa tanto calor. Agora a nossa meta seguinte é comprar o bebedouro, que esse aí está pifado. Ele bebe água quente lá. Por enquanto a gente ainda não tem recurso, mas o Senhor vai mandar. A gente quer comprar também, pelo menos mais umas 10 cadeiras, umas 20 cadeiras, para poder ter. Não você pelo surpresa, não tivemos aqui em alguns cultos aqui que faltou cadeira. Daquelas pessoas que eu falei para vocês, elas bem fácil, né? Mas bem fácil, não precisa de final, né? Igreja dos Filhos, da Deus para nós. Querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo que estamos sendo permitido de estarmos reunidos na tua presença. O que fazemos aqui, Senhor, é para o Senhor. Nós adoramos ao Senhor. E o Senhor inspira, Senhor, a nossa vida para transmitir a palavra do Senhor. Aquilo que foi de minha própria interpretação, Senhor, que seja colocado de lado, Senhor, mas que é do teu Espírito Santo, que ele fale no lugar onde precisa ser falado pelo Espírito de cada um, Senhor. O Espírito, porque é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e da injustiça. É o teu Espírito Santo que faz verdade, que fala o Espírito do homem. Nós apenas profetizamos a palavra, mas os ouvintes escolhem, Senhor, acolher a palavra para a glória do teu nome. O amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e a consolação de Deus, de todos nós, irmãos, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Terça-feira, nós temos o nosso culto de oração aqui. E no domingo que vem, 19 horas, estamos aqui de volta. Com chuva ou sem chuva, com multidão ou sem multidão. Olha. Tirou a atenção do esposo. Ô, Rabi, o que aconteceu? Uma explosão? A garrafa de vidro que estava com suco de uva caiu, quebrou. Por isso que eu tive que trazer as crianças para cá. Caiu. Se apoiar na